Você já se sentiu no fundo do poço? Já teve aquela sensação de que tudo ao seu redor estava desmoronando, como se não houvesse mais nenhuma saída, nenhuma esperança? Já ouviu palavras duras que te feriram mais do que qualquer ferida física poderia causar? Talvez alguém já tenha dito que você não era capaz. Talvez a vida te tenha mostrado portas se fechando, sonhos sendo esmagados, e tudo parecia estar contra você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus chega, ninguém mais tem a última palavra. E esse vídeo, essa oração, essa história que você vai ouvir hoje, não é só um conteúdo qualquer. É um chamado divino para a sua vida. Hoje você vai sentir o céu se aproximando do seu coração, porque o que você está prestes a ouvir tem o poder de restaurar a sua fé, reacender a sua esperança e fazer você entender uma verdade que o inimigo tem tentado esconder. Deus não está atrasado. Ele está chegando na hora certa. Talvez hoje você tenha acordado com o coração pesado. Talvez as lágrimas tenham escorrido em silêncio no seu travesseiro. Talvez você tenha sorrido por fora, mas gritado por dentro. E sabe o que é mais bonito? Deus viu. Deus ouve os gritos que ninguém escuta, e é por isso que você está aqui, agora. Essa não é uma coincidência. Não é só mais um vídeo. Isso aqui é resposta. É direção. É milagre disfarçado de palavras. Você está prestes a ouvir a história de uma pessoa que, como você, pensou que tudo estava perdido. Que acreditou que as palavras dos homens seriam definitivas. Mas esqueceu de uma coisa. A última palavra não vem da boca de homens. Ela vem do céu. E se você estiver atento, se você abrir o seu coração agora, você vai sentir essa presença, essa força, esse mover. Então eu te faço um pedido. Fica comigo até o final. Porque no último minuto dessa oração, tem uma revelação que vai mudar sua forma de olhar para o seu sofrimento. E se possível, comenta aqui embaixo. Eu sei que Deus tem a última palavra. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está prestes a desistir, alguém que você ama. Porque você pode ser o instrumento de Deus na vida dessa pessoa hoje. E isso não tem preço. Não se afogue no silêncio. A resposta já está a caminho. Era uma tarde comum, daquelas que parecem todas iguais quando se está passando por um deserto. O céu estava limpo, o vento soprava fraco, mas por dentro, a tempestade era forte. José, um homem simples de palavras contadas e olhos cansados, caminhava lentamente pelas ruas do bairro. A camisa surrada, o sapato com a sola descolando e o semblante abatido não deixavam dúvidas. A alma dele estava ferida. Ele havia perdido o emprego meses antes. A esposa estava doente, a filha precisava de remédios caros e o aluguel estava vencido. Já tinha batido de porta em porta, enviado currículos, feito bicos, tentado de tudo. E a única coisa que ouvia era: infelizmente não podemos te ajudar. Não tem vaga. Volta outro dia. Palavras duas, frias, que entravam como facas. Uma delas, no entanto, doeu mais que todas. Veio de alguém próximo, da própria família. Um parente que, em vez de estender a mão, disse com desprezo: você virou um peso, Deus não está mais com você. Essas palavras queimaram como fogo. José não reagiu. Baixou a cabeça, engoliu o choro e saiu andando. Mas por dentro, algo se quebrou. Naquela noite ele foi para o único lugar onde ainda se sentia homem, a laje da sua casa. Sentado no canto, olhando para o céu, ele fez o que muitos fazem quando não sabem mais o que fazer. Levantou os olhos e falou com Deus. Mas não foi uma oração bonita. Não teve palavras rebuscadas, nem voz suave. Foi um grito sufocado, com lágrimas descendo no rosto.
Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor ainda se importa comigo, me mostra, me dá um sinal. Eu preciso saber que o Senhor ainda está comigo. E foi ali, no silêncio daquela noite, que algo aconteceu. No dia seguinte, José acordou com um sentimento diferente. Ainda havia dor, mas havia também esperança. Algo o impulsionava a sair de casa de novo. Como quem é guiado por algo invisível, ele pegou o currículo, arrumou-se com o pouco que tinha e saiu. No caminho foi abordado por um senhor bem vestido. O homem parou, olhou para ele e disse: "Você acredita que Deus ainda faz milagres?" José, sem entender nada, respondeu: "Acredito, mas às vezes parece que ele se esqueceu de mim." O homem sorriu e respondeu: "Então se prepara, porque hoje Deus vai te lembrar quem tem a última palavra." Aquela conversa parecia um sonho, mas não era. O homem pegou o currículo de José e disse: "Vem comigo." Eles foram até uma empresa. O dono? Aquele mesmo homem. Naquele dia José saiu, contratado, mas o milagre não foi só esse. Ao receber o primeiro salário, ele conseguiu comprar o remédio que a filha precisava. Dias depois, a saúde da esposa começou a melhorar. E o mais impressionante, aquela mesma pessoa da família que o desprezou procurou José em lágrimas, pedindo perdão e dizendo: "Agora eu vejo que Deus nunca te abandonou." A história de José não é uma invenção, ela é real. É vivida todos os dias por pessoas que estão à beira do colapso, mas que são alcançadas no tempo exato pelo Deus que nunca falha. A palavra de Deus nos lembra disso em Salmos capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." José descobriu o que muitos ainda precisam entender. Deus não chega atrasado. Ele chega no tempo certo, e quando ele chega, ninguém mais tem a última palavra. Agora que você ouviu essa história, talvez esteja pensando: "Tá, mas comigo é diferente. Eu oro, eu clamo e nada acontece. Minha vida só piora." Eu entendo. E sabe por quê? Porque muitas vezes Deus se cala não por ausência, mas por construção. Ele está moldando algo dentro de você, mesmo quando você acha que ele te esqueceu. É nesse silêncio que ele trabalha. É nessa dor que ele prepara. Porque a verdade é uma só: Deus nunca parou de agir. Só que ele age de uma forma que os olhos naturais não conseguem ver. A espera machuca, mas amadurece. A lágrima cai, mas rega o solo da fé. A rejeição dói, mas te leva para o lugar certo. Você está tentando entender com a lógica o que só pode ser compreendido com o Espírito. E por isso hoje, neste vídeo, eu te digo: o que parece derrota é só o silêncio antes do milagre. Deus vai chegar. E quando ele chega, tudo muda. Ele vira sentenças, ele quebra diagnósticos, ele move pessoas. Ele envia recursos, ele faz acontecer o impossível. Em João capítulo 11, versículo 40, Jesus disse a Marta: "Não te disse que se creres verás a glória de Deus?" Marta achava que tudo estava perdido. Seu irmão Lázaro já estava morto. 4 dias no túmulo, fim da linha. Mas Jesus chegou e mudou a sentença. A morte não foi o fim. Foi o cenário perfeito para a ressurreição. E é aí que entra a revelação que você precisa guardar para sempre. Deus escolhe os momentos impossíveis para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo. Você não foi esquecido. Talvez você tenha recebido diagnósticos.
você nunca mais vai andar. Você nunca vai conseguir esse emprego. Você não vai sair dessa dívida. Seu casamento acabou. Sua história terminou aqui. Mas essas são palavras humanas, e a última palavra não vem deles. A última palavra é de Deus. Se alguém te olhou com desprezo, se zombaram da tua fé, se disseram que você era um fracasso, respira fundo. Fecha os olhos agora e diga com toda a força do seu coração: Deus ainda está escrevendo a minha história. A promessa que Ele te fez, ainda que demore, vai se cumprir. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a palavra diz: porque a visão ainda está para cumprir-se. No tempo determinado se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus não mente. Deus não falha. Deus não joga com as emoções de ninguém. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas tem algo importante que você precisa entender. O milagre não vem quando você se sente pronto. Ele vem quando você decide confiar. Enquanto você quiser controlar tudo, você se afasta do mover. Enquanto você quiser entender tudo, você se distancia da fé. Fé não é ter todas as respostas. É confiar mesmo quando tudo parece errado. E Deus está te chamando hoje para fazer exatamente isso: confiar, descansar, entregar. Você vai sair desse vídeo diferente, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque agora você sabe. Quem tem a última palavra na sua vida é Deus. E quando Ele fala, as portas se abrem, as feridas se curam, os ventos se acalmam, os planos se alinham. O impossível acontece. Essa é a sua promessa. Essa é a sua esperança. E se você recebeu essa palavra, comenta aqui: eu creio que Deus está chegando na minha vida. Não termina esse vídeo. Fica até o fim, porque na próxima parte eu vou te mostrar como aplicar essa verdade na prática, mesmo em meio à dor. E você vai ver que aquilo que parecia fim era só o começo. Agora que você já entendeu que Deus tem a última palavra, talvez esteja se perguntando: o que eu faço até Ele falar? Como eu vivo enquanto a resposta não vem? Como seguir acreditando quando tudo parece calado? E é exatamente isso que vamos aprender agora, porque a fé não é um sentimento, é uma escolha. Uma decisão de confiar mesmo quando o chão balança, mesmo quando a porta fecha, mesmo quando a notícia vem negativa. Primeiro ponto: pare de repetir a sentença do inimigo. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus diz que você é. E na palavra dele está escrito, em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Segundo ponto: não construa sua fé sobre resultados, construa sobre promessas. Às vezes, Deus não age da forma como esperamos. E isso não significa ausência, significa estratégia divina. Imagine uma criança pedindo fogo para brincar. Ela, chora, insiste, esperneia. O pai, por amor, diz não. A criança não entende. Mas o pai sabe. Aquele não salvou a vida dela. É assim que Deus age. Os nãos de Deus são livramentos. Os silêncios de Deus são escudos. Os atrasos de Deus são ajustes. Terceiro ponto: enquanto você espera, ocupe-se com a fé. Ocupe a mente com a palavra. Ocupe o coração com louvor. Não deixe o vazio ser preenchido pela dúvida. Faça da espera um altar. Transforme a dor em adoração. Transforme a escassez em busca. Transforme o choro em clamor. Em Salmos capítulo 126, versículo 5, os que semeiam em lágrimas
cegarão com alegria. Deus está construindo dentro de você uma fé que não depende de aplausos, de curtidas, de reconhecimento ou recompensa. É uma fé que resiste, que permanece, que suporta. E quando essa fé é ativada, as muralhas caem, os desertos florescem, e o impossível se curva diante do nome de Jesus. Quarto ponto: não ignore os sinais. Muitas vezes o agir de Deus vem em detalhes. Um encontro inesperado, um vídeo como esse, um versículo que parece ter sido escrito só para você. Deus está falando. Você está ouvindo? Talvez ele já respondeu. Talvez o milagre já começou, mas você está esperando por algo grandioso e não percebeu que o extraordinário de Deus vem camuflado de simplicidade. Quinto ponto: posicione-se em oração. A oração é o canal mais direto com o céu. Não precisa ser longa nem rebuscada, precisa ser sincera. Deus entende até o silêncio do seu coração, mas Ele também se move quando você dobra os joelhos com fé, quando você declara com a boca, quando você entrega a dor e toma posse da promessa. Em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E agora, a parte mais importante desta aplicação: declare vida onde o mundo disse que havia morte. Declare paz onde hoje há guerra. Declare cura onde há diagnóstico. Declare recomeço onde só há ruínas. O inimigo quer te calar, quer fazer você pensar que já era. Quer convencer você de que essa história já tem fim, mas hoje você aprendeu. Quem escreve o fim é Deus, e Ele ainda está escrevendo. Você vai se levantar dessa situação, vai testemunhar, vai sorrir novamente, e quando olharem para você, não entenderão como você sobreviveu, mas você vai saber: foi Deus, foi Ele, foi o Deus da última palavra. Então, levanta, respira fundo e diga com fé: eu creio no Deus que chega na hora certa. Eu tomo posse dessa palavra. Se você chegou até aqui é porque essa mensagem foi para você. E não, isso não foi coincidência. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele sabe o que você está enfrentando. Talvez ninguém saiba das noites em que você chorou. Talvez você tenha escondido sua dor por trás de um sorriso. Talvez você tenha pensado em desistir, em silenciar, em sumir. Mas hoje, neste exato momento, você ouviu algo que reacendeu a fé dentro de você. Algo que quebrou o silêncio. Algo que fez você entender: Deus ainda está aqui. Essa história, essa oração, essa revelação não é sobre o José. Da nossa história é sobre você. Deus queria te lembrar que o controle ainda está nas mãos dele, que mesmo quando tudo parece desabar, o céu não está em pânico. O céu continua no comando. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos, Deus tem caminhos, Deus tem respostas. Mas sabe o que Ele espera de você agora? Uma decisão, uma entrega, um posicionamento. Porque a fé que não se move não transforma. A fé que fica parada se afoga na dúvida. Então hoje, neste final de vídeo, eu te convido a declarar com ousadia espiritual: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Eu não aceito outra sentença além da que vem do céu. Eu vou viver o milagre que Deus escreveu para mim. E se essa palavra tocou você, deixe seu comentário aqui abaixo dizendo: eu tomo posse dessa palavra. Esse comentário não é só engajamento, é uma atitude de fé. É você dizendo ao mundo espiritual: eu acredito,
Eu me posiciono. Eu espero em Deus. Compartilha este vídeo com alguém que está vivendo tempos difíceis, alguém que está à beira de desistir. Você pode ser o canal da transformação. Você pode ser a resposta de oração na vida de alguém. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Aqui é um espaço de fé, de esperança, de renovo. Aqui, Deus sempre tem a última palavra. Ativa o sininho para receber as próximas orações, reflexões e mensagens. E se quiser ver mais vídeos como este, o link vai aparecer na tela agora. Não pare por aqui. Continue recebendo do céu. Agora eu quero orar com você antes de encerrar. Senhor, alcança essa pessoa que chegou até aqui. Toca onde ninguém toca. Cura onde ninguém vê. Restaura o que ninguém acredita mais. Renova a fé, o ânimo, o coração. Que ela nunca mais duvide de quem é, nem de quem tu és. Porque tu és o Deus que tem a última palavra. E nós cremos, confiamos e esperamos. Em nome de Jesus. Amém.